Bom dia, a paz do Senhor. Está iniciando mais um vídeo aqui para este canal. Eu me chamo Franciele. Sejam todos bem-vindos mais um vídeo aqui nesse canal. Meus irmãos, hoje eu queria falar um pouquinho com vocês a respeito da criação dos nossos filhos no caminho em que eles devem seguir. Porque a palavra do Senhor nos ensina que ensina ao seu filho o caminho em que ele deve seguir, né? Então, hoje eu queria estar falando um pouquinho com vocês, citando, dando alguns exemplos aqui, né, nesse vídeo. Percebe, meus irmãos, que Ezequias foi uma pessoa muito temente ao Senhor. Ele era uma pessoa que fazia, né, meus irmãos, ofertas a Deus. Ele era uma pessoa temente a Deus, que ele apresentava sacrifício a Deus, que ele era uma pessoa temente. E o seu coração inclinara à vontade de Deus. E perceba que Ezequias, ele tinha o seu filho, Manassés. Então perceba que mesmo Ezequias sendo uma pessoa que temia a Deus, Deus de Israel, o único Deus, e viu tudo aquilo que aconteceu com seu pai, tudo que o seu pai fazia, os holocaustos, as coisas que o seu pai apresentava a Deus, e quão grande Deus era bom na vida de Ezequias. Perceba que quando Ezequias ele veio a falecer, perceba que o seu filho, então, Manassés, a palavra do Senhor nos diz que ele tinha Manassés 12 anos de idade. Então, meus irmãos, nessa idade, quando o rei Ezequias morreu, esse menino, filho de Ezequias, ele já tinha entendimento, porque uma criança com 12 anos, ele já sabe distinguir o certo do errado. Ele não é mais inocente nem perante Deus. Então perceba que o seu pai veio a falecer, então era sucessivamente o reino ia passando para os seus filhos, né, para dar continuidade. Então perceba que Manassés, após a morte do seu pai, ele começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. Então perceba que Manassés, quando ele começou a reinar, ele começou então e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Perceba, meus irmãos, perceba que por mais que a palavra do Senhor nos diga, ensina o seu filho no caminho em que ele deve seguir, para quando ele crescer, ele não se desviará dele. Porque perceba, muitos filhos de cristão que cresce dentro da igreja, chega no mundo onde nós estamos vivendo, não só no mundo atual, como aqui também na palavra, muitos anos atrás. Perceba que os filhos são criados dentro da igreja, no caminho do Senhor, ouvindo a palavra do Senhor, vendo os exemplos dentro de casa, os testemunhos dos seus pais, e mesmo assim, quando cresce, se desvia do caminho. Mas era o ponto onde eu queria chegar nessa manhã. Perceba que Manassés, ele fez tudo, a palavra do Senhor, diz assim, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme abominações dos gentios que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel. Ou seja, meus irmãos, eu estou falando com vocês aqui no livro de 2 Crônicas, o 33, capítulo 33 e versículo 2. Perceba que ele mesmo, ele sendo uma pessoa conhecendo o Deus de Israel, o Deus em que o seu pai o adorara, ele escolheu em seu coração fazer o que era mal diante de Deus. E a palavra do Senhor nos diz que ele reinou 55 anos. Mas perceba que mais adiante, fez ele também passar os seus filhos pelo fogo do vale de Amon, e usou de diversões e de adolfos e de feitiçarias. Ou seja, ele fazia tudo quanto era tipo de abominação, tudo quanto era tipo de abominação diante do Senhor, e Deus se entristecia com isso. Ou seja, Deus se retirara dali, a presença de Deus. Deus permitia que aquele povo viesse a padecer. Então, aqui mais à frente, no 9, capítulo 9,
capítulo 33, versículo 9, e Manassés tanto fez errar a Judá, aos amorreus de Jerusalém. Fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Então perceba, meus irmãos, que a palavra do Senhor nos diz que por ele ser um rei, ele teria que conduzir o povo. Ele teria que conduzir o povo. Então perceba que mais adiante, aqui no capítulo, no versículo 19, então aqui Deus já tinha permitido dele se lembrar de quem era Deus, o Deus de Israel, o Deus de seu pai, e de tudo que Deus tinha feito. Aqui ele já havia se arrependido. E aqui a palavra do Senhor nos diz no livro de 2 Crônicas, dando continuidade, e a sua oração com Deus se aplacou com ele, e todo o seu pecado e as transgressões, e os lugares onde edificou altares, os bosques, imagem, escultura, antes que se humilhava, ou seja, ele destruiu, entendeu, meus irmãos? Ele acabou com tudo aquilo dali. Ele entendeu que aquele dali não era o caminho, entendeu? Onde eu quero chegar, porque assim, ensina ao seu filho o caminho que ele deve seguir. E perceba que, às vezes, meus irmãos, alguns filhos de cristão e vão se perder. Porque a própria palavra do Senhor nos diz que Deus, ele nos dá direito de livre-arbítrio. E o próprio Deus criou vasos de honra e vasos para desonra. Cabe a você fazer a sua escolha. Então perceba que Manassés, ele se arrependeu. E então Manassés aqui no 20 diz: dormiu Manassés com seus pais e sepultaram em sua casa. E Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Então perceba que depois era passado o reino de pai para filho sucessivamente. Então perceba que Manassés, sendo filho de Ezequias, ele fez o que era mal, ou seja, ele se desviou do caminho do Senhor. Mas perceba que ele teve tempo de se arrepender e perceber o mal que ele estava fazendo o povo de Judá, o povo de Israel. Ele estava fazendo com que aquele povo sofresse, servisse o castigo de Deus, né, meus irmãos? Me falta agora a palavra exata, mas que quando Deus, meus irmãos, Deus, ele não está na vida da pessoa, o ser humano vai padecer, meus irmãos, porque a nossa vida sem a presença de Deus é uma servidão, uma tristeza, uma tribulação. Então perceba que Manassés, ele deu tempo de se arrepender e voltar para os caminhos e servir o verdadeiro e único Deus, que é o nosso Deus, Deus de Israel. Então perceba que o seu filho Amon reinou em seu lugar, ou seja, e Amon ele tinha 22 anos quando ele começou a reinar no lugar do seu pai. E a palavra do Senhor nos diz que ele fez tudo o que era mal diante dos olhos do Senhor, ou seja, tudo que o seu pai havia destruído, que era abominação, idolatria, sacrifícios, feitiçaria, essas coisas todas, e o seu pai havia destruído, ele construiu. Mas perceba que o fim de Amon não foi o mesmo fim de Manassés, de Ezequias, seu avô. Perceba que o fim dele foi triste, porque a palavra do Senhor nos diz que mas não se humilhou perante o Senhor como Manassés, seu pai. Se humilhara, antes multiplicou Amon os seus delitos. Ou seja, ele multiplicou os seus pecados em vez dele ele se arrepender. Então, a palavra do Senhor diz que conspiraram contra ele os seus servos e o mataram. Tá vendo, meus irmãos? Porque é triste a pessoa se desviar dos ensinamentos de Deus, da palavra do Senhor, e trilhar os caminhos que aos olhos é mais agradável, fazer a vontade da carne, fazer o que
Porque a carne, né, meus irmãos, ela atrai, ou seja, o pecado, porque você servir a Deus é você sacrificar a sua carne, é você fazer um culto de sacrifício diante a Deus, ou seja, você renunciar às suas vontades e fazer a vontade de Deus. Mas essa é a boa e a perfeita, agradável vontade de Deus, fazer a vontade de Deus. E o nosso galardão, nós sabemos que não é aqui. Então, nesse mundo, nós teríamos aflição, porque assim Deus deixou na sua palavra e também nos disse para nós ter bom ânimo. Então, que Deus, ele venha te fortalecer nessa manhã e te dar bom ânimo. Bom ânimo, porque Jesus ele já venceu. E Jesus é na sua vida e Jesus vai te abençoar dia após dia para que você continue carregando a sua cruz até o fim e troque a sua cruz por uma coroa de glória. Meus irmãos, essa é a mensagem que eu queria trazer nessa manhã. Fiquem todos com Deus. A paz do Senhor.